seja bem-vindo, eis que é chegado o reino de Deus aqui na terra, aqui em casa, e eu espero que esteja chegando aí agora na sua casa, no seu quarto, no seu carro, não sei onde você está assistindo esse vídeo ou ouvindo esse vídeo. O importante mesmo é estar ouvindo ele, tá? Então você pode estar fazendo as suas coisinhas aí e ouvindo, mas seria muito legal se você pudesse acompanhar com a palavra do Senhor junto, tá? Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 4 e vamos enfatizar em alguns versículos para que você compreenda mais sobre chamado. É importante que saibamos que a obediência precede o chamado. Não há como exercer obediência, exercer chamado sem estar em obediência. Mas o Senhor vai te chamar antes mesmo que você tenha começado a obedecer. Amém? Vamos fazer uma oração, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha sobre mim agora. Que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um que está assistindo e vai assistir esse vídeo ainda, Senhor. Que o Espírito Santo ministre aquilo que o Senhor quer na vida de cada uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor ministre também as pessoas para as quais elas devem enviar esse vídeo. E o quão importante é curtir e comentar para que esse canal possa expandir no tempo do Senhor. Amém. Êxodo capítulo 4. Moisés respondeu a Deus, porque Deus estava o chamando para cumprir a grande comissão do Antigo Testamento, que era libertar o povo de Israel do Egito. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor me perguntou: o que é isso na sua mão? Uma vara, ele respondeu. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falasse a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Isso aqui já precede os ensinamentos do Espírito Santo, quando lá no Novo Testamento o Espírito Santo diz que quem capacita o crente para a missão, para cumprir a grande comissão, é o Espírito Santo. Nós podemos fazer cursos, sim, nós podemos buscar vários tipos de ensinamentos, mas nós só realmente conseguiremos aplicar aquilo que nós aprendemos quando o Espírito Santo nos capacitar, porque é só Ele. Então, necessariamente eu preciso buscar o ensinamento fora? Não, necessariamente você precisa buscar na palavra, na Bíblia, e o Espírito Santo vai te ensinar. Mas eu sei que tem gente que tem mais sede, que tem mais curiosidade e vai buscar em cursos fora também. Mas vocês entendem aqui o que o Senhor disse? Agora, pois, vá, eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Ele já estava dizendo que quem capacita ele é Ele. Sempre foi Ele e sempre será.
Você não precisa de ninguém que vá te ensinar. E eventualmente o Senhor vai colocar pessoas ao teu redor para te facilitar isso. Por isso a importância de a gente se cercar de pessoas que estão afiadas e queimando. Mas é Ele, sempre Ele, que tem a palavra final, quem vai te capacitar, quem vai te colocar no coração certas coisas, que vai te ordenar a fazer um ato profético que ninguém vai entender. É sempre o Senhor. Porque nós não andamos por vista daquilo que podemos ver, mas nós cremos naquilo que a gente não vê. E agir conforme o Senhor ordena a nós faz parte da obediência, que é o nosso tema de hoje também. Seguindo. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Será que Moisés foi tão desacreditado durante a vida dele? O Senhor ouve o nosso clamor e nossas petições. 3 vezes Moisés disse que ele não era o cara. Mas o Senhor sabe quem Ele criou para o quê. E quando cada pessoa vai romper em bênçãos. Quando cada pessoa vai romper no seu ministério. Eu sei o que sabe, pois Ele criou todas as coisas. É dele tudo. Ai, mas para que Moisés se sentisse mais confortável, né? Porque o Senhor é um Senhor tão bom, tão bondoso, ele disse. Então o Senhor se irou com Moisés, ele disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e direi o que você deve fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão essa vara. Com ela, você fará os sinais milagrosos. A questão da vara. Veja bem, o Senhor teve que já antecipar 3 sinais milagrosos, porque se no primeiro ninguém acreditasse, acreditaria no segundo, e se ainda assim não acreditasse, acreditaria no terceiro. Vocês percebem o quanto Deus tem que ficar se provando para o seu próprio povo? Ele precisa disso, ele não precisa. Mas ele quer o povo dele, ele ama o povo dele. E é por isso que ele insiste tanto na gente. Porque senão eu acho que era bem mais fácil. Mata tudo e faz de novo. Vocês não acham? Mas tem regras. Tem princípios. Embora ele nos ame, Deus é um Deus de justiça. Ele é certo com tudo que ele faz. Não dá para passar só a mão na cabeça de alguém que está errado. Então veja. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montado num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para que não deixe seu povo ir. Depois, diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. Eu já disse a você que deixe o meu filho ir para prestar culto a mim. Mas você não quis deixá-lo, por isso matarei o seu primeiro filho. Aqui é Deus enviando um recado já ao faraó. E aqui está uma parte muito interessante e importante que eu tive que estudar para entender, e o Senhor falou muito comigo aqui. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Aí eu falei: Senhor, o Senhor acabou de chamar Moisés,
O menino tá indo fazer o que o Senhor mandou. E aí o Senhor vai de encontro a ele para matar ele. Por quê? Não tem nada na Bíblia escrito que não tenha um motivo para estar escrito. Eu falei, gente, mas não é possível, vamos continuar. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse, você é para mim um marido de sangue. Ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Do versículo 24 ao 26, preste atenção. O Senhor tinha acabado de dizer que Moisés ia chegar ao Egito para falar coisas ao faraó. Mas antes mesmo que Moisés pudesse chegar lá, o Senhor mesmo foi de encontro a matar Moisés. Aí você fica assim, não entendi. Sabe o que acontece? Foi pesquisar, né? Aqui você percebe que quando o Senhor vai matar, vai até lá para matar, ele, na verdade ele não diz matar Moisés, foi ao encontro de Moisés para matá-lo, mas não diz matá-lo quem, né? E acredita-se que seja o filho de Moisés, porque Moisés não circuncidou seu filho. Por que acredita-se nisso? Porque aqui na palavra, no versículo 25, diz, mas Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. Os pés também é um eufemismo para órgãos genitais. Então, ao cortar o prepúcio, ele faz aliança do menino com Deus, né? E é importante se lembrar que para Deus alianças são muito importantes. E eu fiquei pensando, por que então ainda Zípora pega o prepúcio do filho ainda com sangue e toca nos órgãos genitais de Moisés e diz, você é para mim um marido de sangue. Talvez, e eu não li isso em nenhum lugar, tá? É uma coisa que eu achei. Talvez eles também não tivessem casado, tava só morando junto. Não sei. Então o Senhor vai chamar pessoas que estão em pecado ainda ou que estão em falta com Ele? Vai! Olha que doideira! Mas no caminho, presta atenção, no caminho para você ir cumprir o teu chamado, o Senhor vai fazer tu colocar a tua casa em ordem. A coisa vai apertar pro teu lado. E aqui nós temos 3 versículos para falar talvez de uma história, de uma luta que tenha durado horas, talvez até dias. A gente não sabe. Eu acredito que a gente vive lutas por anos que poderia ter sido resolvido no mesmo dia, como aconteceu aqui. Quando a gente cai as escamas dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, quando a gente realmente abre, se quebranta, se arrepende, quando a gente cai em arrependimento verdadeiro diante do Senhor, nós estamos dispostos a mudar tudo aquilo que estava errado. Zípora estava disposta a mudar. Moisés estava disposto a cumprir. Você só tem que estar com o coração de servo, disposto a alinhar a sua casa. Para de se sentir inapto à missão ou sem honra para cumprir isso. Deixa eu te dizer, tirando Jesus, ninguém na Bíblia tinha me fugiu até a palavra, mas era apto a fazer alguma coisa se fosse depender de estar reto com o Senhor. Todos eles em algum momento pisaram no abacate, mijaram fora do pinico. Você entende que você vai fazer coisa errada e o Senhor vai te trazer de volta para o caminho? Você entende que o Senhor vai te cobrar isso? Eu vou dar um exemplo. Você já exerce o teu chamado. E existem alguns chamados que exigem mais do servo. Um exemplo. Alguém que toca no altar do Senhor para Deus
se decidir tocar no mundo, também vai ter sérios problemas. Vai ter ataques espirituais em todas as áreas da sua vida. Muitas vezes na área da saúde, não vai entender, porque Senhor, eu sirvo no teu altar, e a resposta está na pergunta. Porque, Senhor, eu sirvo no teu altar. E todo aquele que serve no altar do Senhor não pode se misturar. Não pode estar meio reto. Não pode estar sem confessar seus pecados todo fim de noite. Todo aquele que é chamado pelo Senhor, Ele pede para que ande mais reto que todos os outros. Porque você é visto, porque você influencia, porque pessoas se espelham em você, e por se espelhar em você, vão cumprir um caminho que não é reto. O altar do Senhor é santo. Muitas vezes está sendo profanado por pessoas que estão aqui e estão lá. Aqui diz que o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora rapidamente, em ato de... Como que chama quando você está completamente prostrado ao teu rei, ao teu Senhor? Em completo quebrantamento, entende e não pensa duas vezes antes de circuncidar o filho, porque ela sabia o que estava errado na casa. Às vezes, você está passando a mão na tua própria cabeça ou na cabeça de quem está errado, e tanto você quanto a pessoa que está quebrada estão sofrendo, porque decidiram sofrer, uma vez que você está transgredindo alguma lei. O Senhor é muito claro. Mas Josi, nós somos neotestamentários. Jesus disse quando Ele veio: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Então, para você que acha que a lei não se aplica mais, Jesus não só veio para cumpri-la, como adicionou mais algumas coisinhas, deixou um pouquinho mais difícil. No Antigo Testamento era pecado se adulterasse. No Novo Testamento, Jesus diz que se pensar, já está em adultério, já está pecando. Se os seus olhos pecarem, arranque-os. Ele veio para cumprir e deixou ainda mais estreito, porque a porta de entrada para a eternidade é estreita. Ah, mas tu achou que ia ser fácil mesmo servir o Senhor? Paulo disse a Timóteo: eles podem, você não. Tem coisa do mundo que parece muito gostoso mesmo. Sabe, às vezes eu quero ouvir algumas músicas da minha adolescência. Puxa, me causam gatilhos, emoções saborosas. Mas eu não ouço. E eu não tô dizendo que não é para você ouvir, eu tô dizendo o que o Senhor diz para mim, no meu chamado. Da última vez que eu ouvi, eu tava na França e eu coloquei uma música dos Backstreet Boys para ouvir. Naquela noite, eu tive um ataque em sonho e quando acordei. Hoje, por vontade própria, eu não ouço mais. Mas eu frequento lugares. E esses lugares ouvem as músicas que querem e eu não posso fazer nada. Às vezes é uma casa de um familiar, alguém que não conhece o Senhor ainda. Às vezes é um restaurante que eu vou lá para comer, para cear. Enfim. O Senhor vai te tirar de ambientes, vai te tirar de perto de pessoas
E Ele vai te conduzir a não fazer algumas coisas. E se for teu ganho financeiro, ore ao Senhor. Principalmente se você estiver apanhando, sendo que deveria estar se derramando sobre outras pessoas. Teu vaso está sendo quebrado? Esse vídeo pode ser só um alerta. Moisés podia ter morrido antes de cumprir a missão, após Deus chamar ele para cumprir a missão. E o próprio Deus, no minuto seguinte, chegar para matar ele. O Senhor pede para que tu ajeite a tua casa. O que falta ajeitar? Para que o Senhor possa derramar aquilo que tem prometido. O que falta? Falta quebrar o teu ego? Falta quebrar a soberba? Falta assumir que erra? Porque quem é você para não errar? Quem sou eu para não errar? Para não precisar ser liberta eventualmente? Quem sou eu para que alguém não chegue em mim e diga: retira-te, Satanás? Eu faço o possível. E eu não vou dizer o impossível, porque o impossível é só Deus que faz na minha vida. Eu faço o possível para matar a minha carne. Mas todo dia eu peco. Todo dia. Todo dia eu nego a Jesus em algum momento. Todo dia eu troco ele por outra coisa. Todo dia. E negar que eu faço isso é o primeiro pecado que eu faço. Quanto mais tu assume o quão errado tu é, mais quebrantado você se torna. Davi era segundo o coração de Deus porque ele errava feio, mas ele se derramava aos pés do Senhor, quebrantado e arrependido. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e saudou-o com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e prosseguiu falando de todos os sinais milagrosos que o Senhor lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida Moisés também realizou os sinais diante do povo e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo vista a sua opressão, curvou-se em adoração. Reconheça a opressão que está sobre a tua vida. Denuncie Satanás e a área que ele tem afetado em tua vida. Reconheça que você precisa de oração. Reconheça que você precisa de libertação. E o mais o Senhor fará. Amém? Até o próximo vídeo.